Salmo 84 está escrito assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Este salmo, o salmista, esse salmo pode ser dividido em 3 partes. O salmista diz, em primeiro lugar, do desejo de estar na casa de Deus, como ele ama, como ele deseja, como ele quer estar na casa de Deus. Também, depois, ele nos traz a jornada até a chegada na casa de Deus, o caminho, o percurso. E depois, ele nos traz quão maravilhoso é estar e permanecer na casa do Deus vivo. Essa peregrinação não se limita aos israelitas daquele tempo que saíram de longe para ir até Jerusalém, cultuar e adorar a Deus, mas traz também a vida do cristão, que devemos amar a Deus e a casa de Deus e a presença de Deus, sabendo que isso não se limita a essa terra, mas há uma Jerusalém celestial, que nós temos que amar e desejar e buscar, e há uma jornada até chegar lá, e quando chegar, permaneceremos por toda a eternidade. Eu pergunto, você crê nisso? Vamos ler mais uma vez, só o versículo 1, você repete após mim. Vamos lá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Você crê que Ele vai falar conosco? Você crê então que com suas mãos vamos dar ao Senhor e a sua palavra vai a salva de nós, nosso Deus. Feche seus olhos, aplaudindo, glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, nos reunimos, meu Deus, por tua causa, para te adorar, para te glorificar, para bendizer e engrandecer o teu santo e poderoso nome, e a tua igreja agora te aplaude, te glorifica, abre os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, da da tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém vai te ouvir um homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra, são então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, renova toda a barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se porventura não trouxe o papel, a caneta, mas trouxe o celular, coloque no modo avião, abra o bloco de notas e aí você toma nota do que vai ouvir e aprender. Deus quer a palavra não só no papel, no meio digital, Deus quer a palavra dele no nosso coração. Alguns estudiosos dizem que este salmo é Salmo de Davi, embora esteja escrito aí o subtítulo, né? É Salmo dos filhos de Corá. Independentemente se foi um ou outro, o importante é que o conteúdo foi inspirado pelo Espírito Santo. E para você entender o contexto, este salmo foi escrito no período que Davi governa, que Davi é rei. E quando Davi é ungido rei sobre todo Israel, lembrando que ele governou primeiro 7 anos em Hebrom, depois sobre Judá, depois ele foi ungido rei sobre todo Israel. A primeira providência, depois de ungido rei sobre toda a nação, foi a conquista da nova capital, Jerusalém. E aquilo não é fruto somente do desejo do coração de um rei que quer uma nova capital. Não, aquilo foi fruto do coração de Deus, que o moveu para conquistar aquela cidade.
Jerusalém é uma cidade alta, não é? Fica a 800 metros de altitude do nível do mar Mediterrâneo, uma cidade edificada sobre os montes. E Davi conquista aquela cidade, faz de lá a capital, e uma das primeiras providências após o estabelecimento da capital é trazer para lá a Arca da Aliança. Representava a presença de Deus. Era Davi dando um recado a todos, dizendo: aqui quem governa é Deus. No dia que a arca chega, ele tira a coroa, ele tira o manto, e como um do povo, comum, celebra, dança, adora, glorifica a Deus, como um servo, deixando claro que rei ali é Deus, Senhor ali é o Todo-Poderoso. Então, Jerusalém torna-se o centro da adoração, do culto ao Senhor. E os israelitas de todas as partes da nação vinham então a Jerusalém para adorar, para prestar culto. Todos compreendem a importância da casa de Deus, da presença de Deus. Davi havia feito uma tenda para colocar a arca, e Davi estabelece cantores, levitas, ministros, para ficarem ao redor, louvando a Deus, adorando a Deus. Aliás, no Salmo 26, versículo 8, o salmista diz, não é Davi mesmo: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. No Salmo 27, versículo 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Coisa tremenda, não? Com esse desejo, então, de estar na casa do Senhor, um outro salmo diz assim, cito sempre: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. A casa do Senhor. Então, as pessoas vinham de longe, de várias partes da nação, para Jerusalém. E essa jornada é longa. Por isso ele diz que, em primeiro lugar, o salmista fala do desejo de estar lá. Por isso, no versículo 1, deixa aí aberto nesse salmo, que vamos trazer a exposição do texto, o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor meu. A casa de Deus, a presença de Deus. Irmão, o salmista ama a Deus, e quem ama a Deus, ama a casa de Deus, as coisas de Deus, a família de Deus. Liga para quem está do lado: nós somos família de Deus. Está escrito: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então ele ama a casa de Deus. Quão amáveis são os seus tabernáculos. Ele ama a Deus. É o primeiro mandamento, não? Amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus é pai, Deus tem filhos, Deus tem uma grande família. E às vezes tem irmão que é uma bênção, irmão. Tem irmão que ele pode abraçar, tem outros que é meio difícil, né? Vou dar um exemplo. Eu não sei se você tem animal em casa. Lá na minha casa tem um coelho e 4 calopsitas. E aí, vez por outra, lá minha mulher, as crianças, com o bebê do coelho na mão. E é fofinho o coelho, né? Bonitinho o coelho. As calopsitas, né? Você acredita que quando eu assovio elas respondem? A minha mulher assovia, elas não respondem, não, mas comigo elas respondem. Não sei porquê, né? Mas eu assovio, elas respondem. Então, você já reparou, né? Seja gato, cachorro, animal que você gosta, tem animal que você gosta de abraçar, tem outros que é meio espinhoso. Alguém abraça porco espinho? Não, tem gente que é assim, tem gente que é amado, que é dócil. Tem gente que se ama de graça? Não, tem gente que ama de graça. Eu gosto de estar perto. Mas tem outros que a gente suporta, já reparou? Tem outros que é meio espinhoso. Tem gente assim na casa de Deus? Pense você com você mesmo. Como é que você faz? Pastor, quer nem ver essa peça. É filho de Deus também. É filho de Deus também. Como é que você trata? Deus é pai. E o filho tem que estar na casa de quem? Do vizinho? Tem que estar na casa do pai. Por isso que o salmista diz: quão amáveis são os teus. Quem ama a Deus, ama a casa de Deus, ama a família de Deus, ama a obra de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele diz então: quão amáveis são os teus tabernáculos. Que ele ama, ele quer estar lá. Versículo de número 2: a minha alma, Salmo 84, verso 2: a minha alma está anelante, desejosa, e desfalece pelos seus atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus, e quer dizer, eu quero estar lá. E por que ele quer estar na casa de Deus? Lembrando que aqui o contexto do texto, não esqueça, é gente que mora longe, distante de Jerusalém, e vai a Jerusalém, quer ir a Jerusalém para adorar a Deus. A casa de Deus, a presença de Deus, adorar a Deus. Por que ele quer lá? Em primeiro lugar, porque ele ama a Deus. E ele tem uma outra certeza, que está aqui no versículo 3, ele diz assim: até o pardal encontrou casa,
e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus. Quando ele traz essa afirmação, ele está dizendo: tem lugar para mim lá, tem lugar para mim. Até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si e para a sua prole. O que ele está afirmando aqui? Tem lugar para mim na casa de Deus. Você pode declarar isso para quem está do teu lado? Tem lugar para você na casa de Deus. Mas estenda e declara: vai ter lugar para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu neto, para o teu pai, para o teu irmão, para o teu colega de trabalho. Tem lugar também para a prostituta, para o viciado, para o pecador. Tem lugar para todos, porque o Senhor quer salvar e salvar a todos. E Ele não faz acepção de pessoas. Tem lugar, tem lugar, tem lugar. Diga para quem está do lado: tem lugar para você. Jesus deixou claro: tudo aquele que o Pai me dá vem a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus lança fora. Agora compreenda: Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Pode vir do jeito que tiver, só não pode permanecer. Tem que ser transformado, tem que ser lapidado. Diga para quem está do lado: tem que se converter, mano. Tem que se converter. Tem gente que está 50 anos na igreja e não é convertido ainda. Mas você sabe, pastor, as atitudes, irmão, as palavras. Quem anda com Deus parece com Deus. Mas diga para quem está ao teu lado: tu não desanima não, tem lugar para você também, viu? Jesus não te lança fora não. Mas não há um detalhe aqui, porque ele usa a comparação do passarinho, né? Do pardal, do andorinho. Mas o texto diz: encontrou lugar, encontrou ninho para si sua prole. Aonde? Junto aos altares. Note que está altares no plural, não está altar no singular, né? Por que altares, pastor? Porque nesse tempo tinha um tabernáculo. E no tabernáculo, assim como depois no templo de Salomão, tinham dois altares. Qual? O primeiro era o altar do holocausto, e o outro, o segundo, era o altar do incenso. No altar do holocausto era o local onde os sacrifícios eram apresentados. Os animais eram degolados, oferecidos em sacrifício a Deus por expiação da culpa, do pecado. E aí, antes do sacerdote oferecer sacrifício pelo pecado dos outros, ele tinha que oferecer sacrifício pelo pecado dele. Quando um pecador estava arrependido e trazia o animal para ser sacrificado, antes de sacrificar, ele tinha que colocar a mão na cabeça, antes do sacerdote decolar, para que houvesse a transferência da culpa do pecador para o animal inocente. Depois você lê o livro Levítico, vai ter lá como a liturgia de como oferecer o sacrifício. Mas o altar do holocausto, compreenda, aponta diretamente para o sacrifício de Jesus, aponta diretamente para a cruz. Ô meu irmão, na casa de Deus, nesse tempo aqui, tinha um altar do holocausto. Hoje tem a cruz de Cristo. Como assim, pastor? Jesus morreu por mim e por você, e derramou até a última gota de sangue para perdoar os nossos pecados. Na casa de Deus você tem perdão, na casa de Deus você tem salvação, na casa de Deus tem misericórdia e graça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Na casa de Deus tem salvação do Deus vivo, tem lugar para você. Tem lugar, o Senhor perdoa e perdoa de todo o pecado. Mas lá no tabernáculo, além do altar do holocausto, tinha o altar do incenso. O que era o altar do incenso? Está lá escrito no livro do Êxodo, era como uma mesinha, mais ou menos desse tamanho, desse tubo. Tinha uma bacia de ouro e o incenso tinha que ser queimado ali continuamente, não podia apagar. O que representa esse incenso? Apocalipse 5 diz que o incenso representa as nossas orações. Na casa de Deus, o Evangelho é pregado. Na casa de Deus, a salvação é anunciada. Porque Jesus veio buscar e salvar o que estaria perdido. Ele quer salvar e salvar a todos. É necessário o pecador se arrepender, receber o sangue de Jesus. É impossível o sangue de bodes, touros e ovelhas será pecado, mas o sacrifício de Jesus é poderoso para purificar de todo pecado. Mas depois de lavar e remir do pecado, diga para quem está ao teu lado: tem que se tornar um adorador, tem que ter vida de oração, tem que ter comunhão com Deus, tem que ter adoração pessoal. Como assim, pastor? Não é o que diz aqui no final do versículo 3? Junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. No início da caminhada, da minha caminhada, eu fui ensinado que, de maneira que foi colocada, eu pensava, concluí da minha cabeça, né, de que Deus é Deus, mas Ele está lá, num alto e sublime trono, tão distante, tão ocupado com tantas e tantas e tantas coisas. Meu irmão, Deus está lá, mas Ele está aqui também. Ele tem muita coisa para cuidar? Tem, mas Ele é tão poderoso que Ele cuida de tudo e de todos ao mesmo tempo. Ele é tão poderoso que Ele nunca está ocupado demais para mim nem para você. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Rei, Ele é o teu Senhor. Um rei
tem um reino, tem súditos. Humanamente falando, nenhum rei humano tem condição de dar atenção a todos os seus súditos. Não tem como, humanamente não tem jeito, que é uma pessoa só. Mas o nosso Deus é tão poderoso, que Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Deus, que Ele nunca está ocupado demais para você. Você pode orar de manhã, Ele te ouve. Você pode orar de tarde, Ele te ouve. Você pode orar de madrugada, Ele te ouve. Você pode orar na igreja, você pode orar em casa, no trabalho, no transporte. Ele nunca está ocupado. Ele é poderoso e é o teu Deus, é o teu Pai, é o teu amigo, é o teu conselheiro, é o que está contigo em todo o tempo. Ou seja, Rei, Deus, adoração pessoal, Deus está comigo. O sangue de Jesus nos purifica e nos traz para perto. Agora compreenda você. Tem níveis de relacionamento com Deus. Como assim, pastor? Jesus tinha 70 discípulos. Só 12 eram apóstolos. Só 3, você lembra dos 3 os mais chegados? Então, os teologias, todo mundo está ruim o negócio, hein? Só quem está vivo, diga amém. Amém. Quem está vivo, diga amém. Então, tá bom. Quais eram os 3 mais chegados? E quem era o que encostava no peito de Jesus? João. Quem os outros encostavam? Não queriam. Jesus não fazia acepção de pessoas. Ou ele tinha panelinha? O que você acha? Pastor, acho que Jesus tinha panelinha. Encostava os 3 e encostava os outros. Deus não faz acepção de pessoas. Os 3 eram mais chegados que se chegavam mais. O João reclinava no peito que era o que se chegava. E assim tem gente na igreja que só vem na igreja e só faz parte do ato religioso. E tem gente que para ele já está bom. Agora tem Deus que compreende. Eu não vou só na igreja, porque para mim não é só as cadeiras, o teto. Não, é casa de Deus, é presença de Deus. Eu vou entrar na presença do meu Deus, do meu Senhor. E Ele vai estar lá e vai me ouvir, vai falar comigo. Quem está entendendo que agora é Deus? E é para quem está do seu lado. Se você quer chegar a Deus, Ele já chega a você. Se aproxima, chega mais perto. A sala do trono está com a porta aberta para todos chegarem. A adoração é pessoal. Na presença de Deus, irmão, é bem-aventurado. Note então que ele fala primeiro do desejo de ir. Por quê? Versículo 4: bem-aventurados os que habitam em tua casa. É bem-aventurado quem habita na casa de Deus, quem permanece na casa do Senhor. Porque na casa de Deus, olha o que diz no final do versículo 4: louvar-te-ão continuamente. Amados, Deus habita em meus louvores. Tem louvor para tudo que é assunto, você já reparou? Tem louvor para a hora do choro, tem louvor para a hora da angústia, tem louvor para a hora da alegria, tem louvor para tudo que é momento, tem louvor para tempo de guerra, tem louvor para tempo de tribulação, tem louvor para todo instante, de todo momento. E Deus não quer o povo dele parando de louvar, Deus quer o povo dele louvando. E na casa do Senhor, o louvor faz parte do culto, faz parte da adoração. Quando louvamos, o Senhor enxuga as lágrimas. Quando louvamos, o Senhor renova. Quando louvamos, o Senhor fortalece. Quando louvamos, o Senhor estremece a terra. Quando louvamos, o Senhor age, o Senhor opera. Quando louvamos, a presença dele é manifesta. É bem-aventurado quem está na casa de Deus. Louva a Deus continuamente. Quem está na presença de Deus, irmão, louva a Deus e está na alegria ou na luta. Pode estar que nem Paulo e Silas numa prisão, mas compreende que a prisão pode ser física, mas espiritual não. E onde louva, a presença de Deus é manifesta. Eles oraram, eles louvaram, Deus chacoalhou aquele cárcere. Meu irmão, você pode estar em dúvida, em angústia, não pode louvar, não pode adorar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus procura, busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Adorar quando está tudo bem é fácil, o difícil é na luta, é na prova, é na angústia, é na adversidade. Louvar a Deus continuamente é necessário. Que até um ditado que diz por aí: quem canta seus males falam isso de música. Imagina do louvor, que vai muito mais além, se manda até demônio. Lembra Davi na casa de Saul? Ele louvava os demônios, ó. Irmão, louva mais, não só aqui dentro, louva na tua casa, louva lá no teu trabalho, louva na hora das batalhas. Lembra de Josafá? Josafá, isso é uma palavra profética. O rei Josafá: nessa peleja vocês não têm que pelejar, porque a peleja é minha, diz o Senhor. Que palavra tremenda, né? Uma coalizão de 3 exércitos contra o dele. Ele tinha um exército poderoso. Depois de Davi, no reinado de Josafá, o segundo maior exército da história de Judá. 1.160.000 homens. A confiança de Josafá não está no contingente, está em Deus. E aí, ele coloca, ele dá uma palavra profética. No outro dia, ele reúne o povo. Ele declara, não é? Judá, Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prospera. Ele toma atitude, ele coloca os levitas na frente da elite, na frente do pelotão. E qual era o cântico? Qual era o louvor? O que o salmista declara: louvai ao Senhor, porque Ele é
bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando começar a louvar, o irmão, Deus se agradou de uma tal maneira, de ver a verdade, a sinceridade, a adoração, a confiança. Deus visitou lá o acampamento inimigo, Deus fez o inimigo se voltar um contra o outro. Quando Josafá chegou à batalha, Deus já tinha dado vitória. Diga para quem está pelo lado: não para de louvar, não, meu irmão, não para de louvar, porque Deus tem vitória. Não para de louvar, porque Ele habita em meus louvores. Mas o texto diz mais, versículo 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos estão os caminhos aplanados. Note que na primeira parte ele fala do desejo de ir à casa de Deus. Desejo, né? Agora nessa segunda parte ele vai falar do caminho até chegar lá, a peregrinação, a jornada. Então ele diz em primeiro momento: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A jornada era longa. Você sabe que nos nossos dias, né? Tem aí carro, tem aí moto, tem aí ônibus, tem aí Uber. É verdade ou não é? No tempo bíblico não tinha nada disso. Então, quem estava, por exemplo, lá na Galileia, quem estava, né, em regiões distantes, a jornada era longa até chegar a Jerusalém. Era uma jornada demorada. Hoje, as pessoas demoram, sei lá, 1 hora, 2, dependendo se vier bem longe. Se vier de São Paulo do trabalho, ou se vier dali de Alphaville. Às vezes tem gente que mora aqui do lado: pastor, eu venho a pé, né? E alguém vem a pé para a igreja: pastor, eu venho, moro aqui pertinho, 5, 10 minutos de caminhada. Nesse tempo aqui, era dias e dias, semanas de caminhada até chegar, né? Na jornada para a presença de Deus é necessário força. Mas não é a força que vem do nosso braço, não é a força que vem da nossa inteligência, é a força que vem de Deus. Está escrito: diga ao fraco, eu sou. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando reconhecemos a nossa pequenez, a nossa dependência. Eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. E nessa jornada é necessário, final do versículo 5, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Uma coisa é você andar no caminho plano, outra coisa é nos tobogã da vida. Já foi aqui no Tonato? Os tobogã de Carapicuíba, as ladeironas. Irmão, subir e descer ladeira é difícil, ou não? É mais fácil andar em boa reta, né? É mais tranquilo. Aqui, os tobogãs da vida aqui são no coração. Está escrito: enganoso é o coração do homem e perverso. Jeremias 17, 9. O coração é como uma montanha russa, cheia de altos e baixos, uma roda gigante. É como os morros que tem subidas e na caminhada para a presença de Deus, para a casa de Deus, e compreenda, como eu disse no início, né? Caminhada nossa cristã daqui para Jerusalém Celestial, no caminho da vida, no caminho da jornada até chegar lá, o nosso coração tem que ser aplanado. Aqui dentro não pode ter caminho tortuoso. Que é isso, pastor? Eu não entendi. O coração é sede das emoções e sentimentos. O coração tem emoções e sentimentos bons, boas e ruins, né? Há sentimentos ótimos, nobres, maravilhosos, e há outros que são terríveis, como o ódio, o ressentimento, a mágoa, a amargura, a vingança. Todos esses sentimentos são terríveis no coração humano, e se não tiver cuidado, tem gente que pode estar na igreja e não deixar Deus aplanar esse caminho, pode estar no caminho tortuoso dentro da igreja. Isso é perigoso. Pode não ter domínio próprio, e na hora do nervoso, da raiva, é refém das emoções e sentimentos. Você conhece gente que na hora do nervoso é refém das emoções, fala o que não deve, faz o que não deve? Tem um ditado que diz: não adianta chorar pelo leite. Falou, irmão, não volta mais, já falou, não é? Por isso tem que ter cuidado com aquilo que fala, tem que ter cuidado com aquilo que faz, não pode ser refém das emoções. Jesus passou o que passou, e tendo poder para resolver tudo com uma palavra, com o estalar de Deus. Ele fez isso. Às vezes a gente faz, você já reparou? Faz o que não deve, fala o que não deve, o coração não está aplanado, está tortuoso, precisa ser aplanado. Compreenda que quem passa plana é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplana. Porque se viver pela alma, eu não tenho gente que pela alma mata os outros. Terrível isso. Você não tem visto aí os noticiários, não? Esses dias vi uma notícia de uma moça jovem, que um bebezinho, criança chorou, e ela, no momento de raiva, não sabia o que fazer, joga a criança pela janela. A criança caiu lá embaixo e morreu. Segundo andar. Matou a criança.
chegou a polícia, chegou a reportar. Por que você fez isso? Eu não sei. É na hora da raiva, é na hora do nervoso, que acaba não vigiando e fazendo o que a Bíblia diz que não devemos fazer, que é dar lugar ao diabo. Está escrito, Efésios 4:27, não dê lugar ao... Não dê lugar de um milímetro, se você der, o Satanás vai te usar, irmão. Usou Pedro, ou não? Você não lembra, não? Mateus 16, quando o Senhor pergunta, o que dizem os homens que eu sou? Ah, dizem que o Senhor é Elias, Jeremias, eu sou profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro, és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus disse, joias, Simão, não foi carne e sangue que revelou, mas foi Deus. Uma hora recebe a revelação de Deus. Aí depois Jesus vai dizer, olha, nós vamos para Jerusalém e eu vou ser entregue na mão dos escribas, dos fariseus, dos anciãos, dos gentios. Vão me aceitar, vão me humilhar, vão me cuspir, vão me crucificar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí o Pedro vai lá e chama ele para vem cá, Senhor, vem aqui, deixa a turminha ali, vem aqui, cantinho. Tem misericórdia de ti mesmo, Senhor. Fala um negócio desse não. Tem misericórdia de ti. Na hora Jesus vira para ele, você lembra que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, que me serve escândalo. Então é perigoso uma pessoa ser usada, ter revelação de Deus, ou ela ser usada pela mão do diabo. Esse Pedro passa por isso porque ele ainda não era cheio do Espírito Santo. E depois que o Espírito Santo encheu ele, ô irmão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, Satanás não tem vez, nem no pensamento, nem na fala, não tem lugar nenhum, não tem brecha nenhuma. Diga para quem está do lado, é bom você deixar o Espírito Santo te governar, viu? É bom você deixar o Espírito Santo te encher, para que sua boca seja manancial de bênção, para que a tua vida seja fonte de vida para quem está à tua volta, para que o coração esteja planado, para viver no Espírito e não andar na carne. Tem gente que anda na carne, fala besteira, faz besteira. O coração tem que estar planado. Quem está entendendo, diga aqui, diga, até aqui, diga glória a Deus. Dentre outras coisas, porque o coração precisa estar planado, é a força que tem que estar do Senhor? Porque a jornada é longa. Olha o que diz no versículo 6. O qual, passando, depois da força do Senhor, o coração planado, passando, versículo 6, pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Vamos entender aqui. Lembre-se sempre da geografia lá, de Israel. O pessoal vinha de longe. Jerusalém é uma cidade alta, 800 metros acima do nível do mar. Mas para chegar lá, em volta, praticamente todos os arredores, em volta de Jerusalém, tinha um vale. O que é um vale? Um lugar baixo. Tem que atravessar o vale para depois subir. Só que note que aqui o texto deixa claro, em primeiro lugar, passando. A caneta grife, aí você já vai entender o porquê da palavra no gerúndio. Passando. O texto fala do vale de Baca. Que vale é esse? Né? Que vale é esse? Outras traduções, né, vão dizer vale das lamentações, outras chamam de vale das lágrimas. Nesse vale haviam balsameiras. Você já viu aquela samambaia chorona? Aquela árvore, alguém já viu? Aquela árvore que desce os ramos assim até o chão. Parece que a árvore está chorando. Então, o vale já era um lugar baixo, cheio de árvores assim. Quando chovia, então, parecia que a árvore estava chorando. Por isso, vale de Baca, vale das lágrimas, assim conhecido. O que quer dizer isso, pastor? No decorrer da nossa caminhada da vida até a Jerusalém Celestial, haverão vales de choro, haverão momentos de luta, haverão adversidades, haverão momentos de angústia. Se o coração não estiver aplanado, como é que vai atravessar? Se não tiver forças no Senhor, como é que vai aguentar? Baca, do hebraico, quer dizer choro, lágrima. Na vida nós teremos adversidades, aflições. Amados, vivemos em tempos que a depressão é o mal do século. Rivotril, remédio na venida desse país há quase 10 anos. E tem gente ansiosa, depressiva, angustiada, porque não sabem lidar com os problemas da vida, com as aflições da alma. Uns, por não saberem lidar, matam, se esganam, saem na porrada. Outros querem tirar a própria vida, se entregam a remédios, outros se entregam a drogas. Querido, querida,
Diga para quem está do lado, Deus vai estar com você em todo o tempo, viu? Deus vai estar com você. Por quê, pastor? Porque ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a minha vara e meu cajado te consola. Homem, não se pode estar no vale das lágrimas. Que vale das lágrimas, pastor? Na luta, na prova, na angústia, pode estar enfermo, pode estar enfrentando luta com o marido, com a mulher, com o filho, no desemprego, no problema financeiro. Quem sabe dos seus vales e lágrimas é você, mas saiba que Deus está com você, e é passando, não é ficando, é passando, não é permanecendo. Essa luta vai passar, porque o texto diz: o choro pode na noite, mas a alegria vem. Misericórdia, só quem está vivo diz: vem pela manhã. O choro pode na noite, mas quem está no espírito, a alma pode estar chorando. O salmo salmista diz: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e uma pessoa que chora de noite está bem, a vida está jóia, está feliz, contente da vida. A vida está de mal pior, está depressiva, está angustiada. Mas o Espírito vem e diz: porque estás abatida, ó, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. O filho do salmista diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, com os seus molhos. Você pode estar hoje chorando, mas não desista. Você pode estar hoje em luta, mas não desista. Você vai chegar na casa de Deus, na presença de Deus, e na presença de Deus tem alegria, na presença de Deus tem paz. Você vai passar e vai vencer e vai atravessar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que o texto diz mais: o qual passando, Salmo 84, 6, pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Sabe o que quer dizer isso? Deus não desperdiça as suas lágrimas. Como assim, pastor? Deus não desperdiça as suas angústias. Deus nos usa como testemunho vivo para glorificar o nome dele. Você lembra do que Jó passou? Quantas angústias, não? Que vale extenso. Tem vale que às vezes é curtinho, tem outros que o negócio, ó, é extenso. Mas Jó declara: Deus deu, Deus tomou, bendito seja. Que testemunho tremendo, irmão. Os amigos apontam, os amigos acusam. Quem depois estava orando por eles, intercedendo por eles? O Jó. Coisa tremenda, não? Deus usa as nossas lutas e adversidades para fazer disso testemunho para quem está à nossa volta. Diga para quem está lá: você vai ser fonte de vida, você vai ser manancial de bênção. Não desista, não, porque é isso que o Satanás quer. Na hora da luta, você está só. Na hora da angústia, Deus te abandonou. Na hora da adversidade, nada vai mudar. É isso que o diabo quer. É manter a fé, é se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, e compreender que eu vou ser testemunho vivo para a glória do Senhor. Essa luta hoje vai ser vitória amanhã. Esse problema de hoje vai ter a solução amanhã, porque virá de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas o texto diz mais, versículo de número 7, acompanha aí comigo. Vão indo, note que as coisas com Deus é no gerúndio, é passando, é andando, chorando, vão indo de força em força. Para atravessar o vale, amado, é de força em força. Como assim, pastor? É de fé em fé, é de glória em glória, de vitória em vitória, oração em oração. Nós, seres humanos, nós desejamos comodidade. Quem aqui já teve a televisão que tinha que levantar e apertar o botão? Quem tem hoje TV de controle? TV nem botão tem mais, não. A maioria das TVs não tem mais botão nela. Por quê? No controle. Olha só que coisa, né? Hoje a TV tem controle, o celular está na palma da mão. Hoje a comodidade, com sinceridade, no carro, vou dar um exemplo. Você prefere aquele vidro de manivela ou só apertar um botão? Esse carro aí que tem hoje, quando eu comprei ele, cada botão do coisa era individual, né? Aí eu ouvi falar de um tal de módulo de conforto. Eu falei: o que é o módulo de conforto? Aí me disseram: se você apertar o alarme, os 4 vidros sobem. Mas que legal, eu botei. Por que eu vou ficar levantando o vidro? É só uma pecinha. Colocou uma pecinha lá, hoje você os 4 vidros baixos. Só apertar o botão, os 4 vidros sobem. A gente quer conforto. Nós queremos comodidade. E o problema é que tem gente no mundo espiritual que é isso também. Só que no mundo espiritual isso não funciona, porque a oração de ontem não serve para hoje. Ô, pastor, orei ontem, tem que orar hoje de novo. Pastor, eu acordei de manhã, orei de manhã, não acordei. Eu orei meio-dia no almoço, eu orei de tarde, eu orei à noite, eu orei de madrugada. A oração de hoje não serve para hoje. E a oração de hoje não serve para amanhã. Amanhã você vai orar de novo. Amanhã você tem que jejuar de novo, tem que buscar de novo, e clamar de novo. Quem está entendendo que agora é Deus, é de força em força. Porque se tivesse um meio da gente orar uma vez só,
querido, você vai orar uma vez na vida, ou não? Já tem gente que faz isso, vem uma vez em quando na casa de Deus, na presença de Deus, busca quando pode, quando dá, quando quer, quando lembra. Se tivesse um jeito de orar uma vez só, lê, porque tem gente, eu já li a Bíblia. Quantas vezes? Uma. Eu nunca li, que a Bíblia tem que ser lida. Eu leio que eu tenho que meditar nela, dia e... Tem gente que lê a Bíblia e não entende nada, não sabe nada, não conhece nada. É meditar, é entender, dia e noite. Quem está entendendo que agora é Deus? Indo de força em força, é perseverando, é permanecendo, é buscando. O Senhor deixou claro: aquele que perseverar até o fim será... É de força em força, não é na força do braço, é na força do Senhor. E de força em força, na certeza de que o caminho será percorrido. Versículo 7: cada um deles em Sião aparece perante Deus. Meu irmão, Jesus deixou claro que o reino de Deus é tomado à força, não é na força do braço, é na força da fé. Aparece em Sião. Aqui em Sião, em primeiro lugar, falando Jerusalém literal, né? Saíram de longe, iam até chegar em Sião. Aqui, para mim e para você, representa não só aqui casa de Deus enquanto templo, mas principalmente a Jerusalém celestial. Temos que nos esforçar para chegar lá. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Chegando então, note no versículo 7, ele diz: cada um deles em Sião aparece. Ele falou do desejo de ir, do trajeto, da caminhada e da chegada. Chegou, versículo 8: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha... Diga comigo: a casa de Deus. Não, com fé. Só quem está acordado agora. A casa de Deus é casa de oração. É casa de oração. É casa de oração. E aqui na casa de Deus você ora e Ele treina os ouvidos para ouvir a tua oração. Quem está entendendo que agora é Deus? Só isso chegou. Na casa de Deus nós podemos orar, porque o Senhor inclina e ouve. Ô pastor, mas é só aqui nessas quatro paredes? Não, meu irmão, em todo lugar que você clamar, Deus vai ouvir. Mas aqui é especial, sabe por quê? Porque aqui está reunida a família de Deus. Porque aqui é a Assembleia dos Santos. Porque aqui é a igreja do Deus vivo. A igreja lavada e remida do sangue do Cordeiro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Onde, ó Deus, versículo 9: escudo nosso que contempla o rosto do teu ungido. Você pode dizer para quem está do lado: você é ungido de Deus, você é ungido de Deus, você é escolhido pelo Todo-Poderoso. Ungido é separado, é o Senhor que nos escolhe, não somos nós que escolhemos Ele. Ele mesmo disse: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu vos escolhi, a vós vos nomeei para que vá se destruam. Ungido de Deus valoriza a presença de Deus. Por isso que o versículo 10, o salmista diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte li. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Ele prefere estar na casa de Deus. Pode estar lá na portaria, ou seja, o lugar mais longe do altar, mas tem que estar na casa de Deus, tem que estar na presença de Deus, porque a casa de Deus é casa de oração. Porque na presença de Deus há abundância de delícias. Na presença de Deus tem a paz que excede a todo entendimento. Na presença de Deus tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Na presença de Deus, Deus nos renova. Na presença dele traz paz, traz refrigério. É o nosso refúgio. Tem lugares por aí. Por isso que ele diz aqui das tendas da impiedade. Mas o que tem de lugar por aí? Que é droga. Sim ou não? As bocas de fumo, os bares da vida, as baladas estão aí aos montes, sim ou não? As adegas, as tabacarias estão aí aos montes. Gente, né, que não busca Deus, gente que não adora Deus, faz o mal, né, faz o que não deve, está por aí, ó, aos montes, sim ou não? Pois é, estão aí os montes. Ele compreende: eu prefiro estar na casa, é escolha, é decisão. Ele ama Deus, ele ama a casa de Deus, a presença de Deus, as coisas de Deus. Ele prefere estar, ele valoriza mais um dia na casa de Deus do que mil em qualquer outro lugar. Valorize a presença de Deus, irmão. Valorize a presença de Deus. Na presença de Deus contemplamos quem Deus é. Por isso que ele diz no versículo 11 duas comparações, duas metáforas. Ele diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Uma comparação, uma metáfora. Por que Deus é o sol? Vamos entender aqui por alguns motivos. O que ele compara Deus com o sol? Você sabe que quando se estuda astronomia, o sol é o maior astro da galáxia. Nenhum planeta é maior que o sol, né? Nenhuma estrela da galáxia, da Via Láctea, é maior que o Sol. O Sol é maior que tudo. Assim é Deus. É maior do que todos, é transcendente. É maior do que tudo e do que todos.
O sol tem luz própria e essa luz nunca apaga. Assim é Jesus, a luz do mundo, e aquele que anda nele não andará em trevas, mas será a luz da vida. Agora tem que ter essa luz da vida. Deus usa Pedro para dizer que o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também está escrito no Evangelho que o diabo, Satanás, o Deus desse século, trabalha para cegar o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. O próprio Cristo disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele diz: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar. Mas a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram. Mas nós temos que amar a luz de Jesus, irmão. A luz do sol, ela não apaga, assim como a luz do Senhor não apaga. Tem luz própria, ilumina a tudo e a todos. Aliás, Salomão diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Diga para quem está do lado: você tem que andar em luz, viu, irmão? As suas palavras, as atuações tem que estar na luz, viu? Não pode estar nas trevas, não. A conduta pode estar em trevas, não. Tem gente aí que só tem nome de crente. Não, a conduta tem que estar na luz, as ações tem que estar na luz. E essa luz tem que brilhar, 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 resplandecer cada vez mais. Deus é o nosso sol. O sol aquece. Imagina uma manhã fria, sabe aquelas manhãs que começa ali fria, que você sai de blusa de frio, mas daqui a pouco o sol aquece, você tira a blusa? Não é bom você ter aquele calor do sol? Assim a presença do Deus vivo, a presença do Espírito Santo, que aquece o nosso coração. Mas além de sol, é também o escudo. O que é o escudo? Você sabe que numa batalha é arma de guerra, para proteger, né? Escudo para defender, escudo para apagar os dardos do maligno. Então, o maligno está atirando para todo lado. E para quem está do lado é bom você abrir teu olho e usar o escudo da fé, viu? Deixa Deus ser o teu escudo. Deus disse para Abraão: Abraão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. É Deus que te defende, é Deus que te guarda, é Deus que te livra. Quem está entendendo que agora é Deus? Mas após dizer então que o Senhor é o sol, o Senhor é o escudo, o salmista diz mais no versículo 11: o Senhor dará graça e glória. Como irmão, pela graça que nós somos salvos. Aliás, Paulo vai dizer, não é? Quando ele tem uma revelação tremenda, depois você lê isso nos Coríntios 12, ele diz: conheço um homem que há 14 anos, não sei se no espírito, no corpo, fora do espírito, não sei, eu sei que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e viu e ouviu coisas inefáveis, ou seja, não dá para falar, não dá para dizer, não dá para explicar, vale o entendimento humano. E aí ele diz mais: de um assim eu me gloriarei, né? Mas para que eu, Paulo está falando dele mesmo, para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, acerca do qual orei 3 vezes, e o Senhor disse: a minha graça. Vamos entender aqui, irmão. Paulo evangelizou o mundo na época dele, da Ásia ao norte da África, a Europa. Ele evangelizou o mundo na época dele. Metade do Novo Testamento, o Espírito Santo usou Paulo para escrever. O que Paulo viu? Que revelação ele viu? O que João viu? O Apocalipse. E o Senhor deixou o João escrever, e o Paulo não. E o próprio Paulo entendeu por que não. Porque ele iria se exaltar. E o maior interesse de Deus é nos salvar. A soberba, nos diz o livro de Provérbios, precede a ruína. Imagina Paulo se exaltando: eu sou cara, eu prego, eu isso, eu aquilo, eu evangelizo, eu sou a última coca do deserto, a última bolacha do pacote. Não, o orgulho é o primeiro dos pecados. Mas para que ele não se exaltasse, Deus colocou nele, Deus permitiu. O mensageiro de Satanás vira ele. E a Bíblia não diz que o mensageiro de Satanás é esse. Que espinho na carne é uma doença? Era alguém que enchia a paciência? A Bíblia não diz. Era o mensageiro de Satanás. Ele orou para Deus tirar, e Deus não tirou. Porque se Deus tira, ele se exalta. Se Deus tira, o coração dele se soberbece. Então compreenda que tem situações na vida, tem orações na vida que Deus não vai atender, irmão. Por quê, pastor? Porque ele conhece o coração. Tem gente que, se Deus liberar um pouquinho mais, se perde. Tem gente que, se Deus der mais graça e mais autoridade, massacra os outros. Tem gente que, se Deus der uma casa melhor, humilha os outros. Tem gente que, se tiver um cargo melhor, um salário maior, envergonha os outros, pisa nos outros. Diga para quem está do lado: Deus conhece o coração, viu?
Deus é pai, Deus sabe os filhos que tem. Tem filho que dá para soltar um pouco mais a corda, tem filho que arrega a corda, se soltar mata os outros. Deus conhecia Paulo. Diga para quem está do lado, Deus conhece as suas obras, viu? Lembra das 7 cartas que Jesus mandou João escrever? A todas as igrejas ele diz: conheço as tuas. Ele tem opinião, ele tem um diagnóstico. Ele conhece as minhas obras, o meu coração, ele conhece o teu. Ele conhece o coração de cada um. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. O Senhor dará graça e glória. Ele não nega a graça dele. A graça dele nos basta. Mas Ele é tão bom, Ele é tão fiel, Ele é tão poderoso. O versículo 11 diz mais: não negará bem algum aos que andam na retidão. Bem, no sentido de bênção, de abençoar. Oh, meu irmão, os pensamentos de Deus, a meu ver, são de bem. As bênçãos virão e alcançarão. Alcançarão quem? Quem ouve e obedece a palavra dele, a promessa dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para quem está do lado, anda na retidão, viu? Anda no caminho reto diante do Senhor. Não anda em caminho torto, não. Não anda em caminho torto, não. Anda no caminho reto, porque vai valer a pena. Deus não perde nada a ninguém, as bênçãos virão e te alcançarão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor abençoa. Os pensamentos dele, a meu ver, são de bênção de paz. Por isso que o salmista, após chegar e contemplar e adorar a graça do Senhor e a graça hoje, glória amanhã. Como assim, pastor? O Senhor dará graça e glória. O que é a glória? Porque a gente não sabe o que é a glória. A glória de Deus é a soma de tudo o que Deus é, Deus possui. Como assim, pastor? Deus tem atributos que comunicam conosco. Como assim? Por exemplo, Deus é bom e Ele espera que vocês sejamos o quê? Deus é fiel e Ele espera que eu e você sejamos fiéis. Atributos que Ele tem comunicam conosco. Ele quer que sejamos assim também. Deus é justo e assim por diante. Agora tem outros que só Deus tem e não divide com ninguém. Ninguém mais tem como ter. Por exemplo, Deus é onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente. Ele pode tudo, né? Ele sabe tudo. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é transcendente. Ele é maior do que tudo e do que todos. A soma do que Deus é e do que Ele tem traduz-se na glória de Deus, esplendor máximo. Hoje tomamos posse da graça, mas chegará o dia que contemplaremos a glória dele face a face e o veremos como ele é. E eu pergunto: você vai se esforçar para chegar nesse glorioso dia? Você vai se esforçar para ver ele face a face? E você vai amar a casa e a presença dele? E você vai se esforçar, ainda que atravessando o vale de lágrimas, você vai se fortalecer nele no seu poder, e vai amar a presença dele, e orar e clamar e buscar e confiar. O salmista conclui dizendo, versículo 12: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Quem confia no Senhor não é confundido. Quem confia no Senhor não é abandonado. Quem confia no Senhor não é desamparado. Então confie nele que ele está contigo. Confie nele porque vai valer a pena. Esteja na casa dele, na presença dele. Oh, pastor, estou passando vale de lágrima, mas acredite, você vai chegar. Pastor, uma luta está grande, ele vai te fortalecer, ele vai te renovar, ele vai fazer de você testemunho vivo. Ele quer você na casa dele, na presença dele, não somente nessa casa aqui física, mas ele já preparou para você a Jerusalém celestial. Quem deseja a glória a Deus, se coloca de pé. O rei em breve, muito breve, está às portas, ele está voltando. Querido, querida, tem um ditado que diz que o pior segue aquele que não quer e não quer enxergar. O Senhor está às portas. E ele deixou claro: aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem muita gente que já até está na presença de Deus aqui, na congregação física, mas ainda não entrou na presença do Deus vivo, ainda não contemplou a beleza da formosura dele. Você precisa fazer isso hoje, querido. Irmão, quando se vê a presença de Deus, pode estar triste, mas sai alegre. Pode chegar fraco, mas sai forte. Pode chegar desanimado, sai renovado. Porque a presença dele é manifesta. Agora, para isso tem que abrir o coração. Se não. E o triste é que tem gente que vem ao culto, mas não presta culto. Vem à igreja, mas não é igreja. Só participa de uma formalidade religiosa. Tem gente que até está na casa física, mas não é casa de Deus ainda. Até vem, não é?
Mas a presença ainda não é manifesta, a presença de Deus, não desfrutou ainda do que o Senhor promete. Na presença dele tem abundância de delícias. Querido, querida, na presença dele você se sente desse tamanho diante da imensidão que ele é. Você se sente um grãozinho, mas ao mesmo tempo se sente amado, cuidado, abraçado. É tremendo. É o que você precisa viver, passar, experimentar. Mesmo sendo tão pecador e fazendo como Isaías, ai de mim que vou perecendo, ele é tão santo que santifica. Ele é tão poderoso que abraça, envolve, purifica e perdoa. É algo extraordinário, querido. Se você não tiver prazer nem na casa aqui, difícil chegar lá. Se não compreender que o coração você está aplanado para atravessar os vales, é passando, não é permanecendo. É passando, é indo de força em força para chegar e permanecer na casa de Deus vivo. Sozinho não conseguimos, sozinho não temos forças. Tem hora que o coração desfalece, por isso tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Tem hora que as lágrimas chegam, as angústias vêm, mas Ele está conosco em todo o tempo. E eu pergunto, você quer estar e permanecer na casa de Deus vivo? Não somente aqui nessa casa, mas lá na Jerusalém Celestial, pastor, eu quero chegar lá, você quer? Nós vamos orar, porque Deus é aquele que ouve as nossas orações. Ele inclina para nós os seus ouvidos, Ele nos renova, Ele nos fortalece. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, chamar de evangelistas, diaconistas, pega ali o azeite. Nós vamos lhe ungir também. Nós vamos lhe ungir, porque o Senhor, Ele contempla o seu ungido. Agora olha aqui para mim, preste atenção, porque a unção com óleo representa a unção do Espírito Santo. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Querido, querida, não é a quantidade de óleo, presta um toque na sua testa. Deu para entender? Mas é o que ele representa. É o que representa. Não é a quantidade de óleo, é o que o óleo representa. Deu para entender? Não adianta derramar 1 litro, um balde de óleo na sua cabeça e você não receber e tomar posse da presença do Deus vivo. É o que representa. É o que representa. Amém? Eu vou te ungir, nós vamos te ungir. Vamos também orar, que a unção, a palavra diz que a unção despedaça tudo junto. Vamos também orar, porque o óleo é símbolo do Espírito Santo, o Senhor nos unge com óleo de alegria. Talvez você chegou aqui hoje, esteja num vale de vaca, ou seja, vale de lágrimas, tempo de angústia, tempo de luta, tempo de adversidade. Quem sabe é você, as lutas que passa, as noites mal dormidas, as lágrimas derramadas. Tenha certeza que vai valer a pena. Não desista nem desanime, Deus é contigo. Antes de orarmos, tem alguém aqui que nunca levantou a mão para receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Faça isso hoje, faça isso agora. Ele tem que ser o teu rei, Ele tem que ser o teu Deus. Tem lugar para você na casa de Deus, tem lugar para você junto aos altares do Senhor. Todos vão receber? Amém. Tem alguém afastado, quer se reconciliar, filho pródiga, o Pai está de braços abertos. Ele quer você de volta na casa dele, na presença dele. Ele tem festa, ele tem veste branca, ele tem anel no dedo, sandália nos pés, abraço e festa para celebrar. Todos já estão na presença do Senhor. Glória a Deus. Ele quer te ungir e te revestir, para que você seja carta viva, para que você seja testemunho vivo, para que através de você, assim como o pardal e a andorinha encontrou lugar para eles e para a prole, assim há lugar para você e para a sua casa, para você e para a sua família. Embora a salvação seja individual, o projeto de Deus é para a família. Amém? E essa unção você vai receber, vai para a sua casa. É fácil ser crente na igreja, irmão. É fácil ser cristão aqui dentro. Por difícil é dentro de casa. Né? Senta aí, bate palma, glória a Deus, aleluia. Abraça, beijo, vai-se embora. Difícil é dentro de casa. Dentro de casa não adianta dizer, Jesus disse, a Bíblia falou. Sua vida é Bíblia. Sua vida tem que ser Bíblia viva. Como Paulo disse em 1 Coríntios 3, nós somos a carta de Cristo, escrita não em pedras, não com tinta, mas nas tábuas de carne do coração, escrita pelo Espírito Santo. Nós vamos ser carta viva, para que através da nossa casa seja na presença de Deus. Amém?